começar, gente. Meu nome é Bruno, né? Bruno Ortiz. E o que acontece, né? Eu estou coordenando o ambulatório de resistência ao tratamento. Ele é vinculado ao PROESC e lá a gente é especializado justamente a tratar os pacientes refratários e um treinamento especial com a clozapina, né? Por que a gente acabou optando por fazer um ambulatório especializado, né? Por que não no ambulatório geral, simplesmente utilizar a clozapina como costuma fazer de... Esse é o hábito, né, que a gente tem. Então, o paciente ele refratário, ele acaba sendo apenas mais um dos pacientes, das pessoas que têm esquizofrenia, com uma gama ali de cada um com seus problemas, tudo, as suas questões com a medicação, por que não a clozapina no ambulatório geral, né? Na verdade, obviamente, é possível fazer isso também, mas qual que é a grande vantagem de você ter um ambulatório especializado, né? Você consegue focar nas barreiras, né? A grande questão que a gente tem com a clozapina é que ela é subutilizada mundialmente. Então, se a gente considerar que cerca de 70% dos pacientes eles vão responder às medicações convencionais, né? Então, olanzapina, risperidona, haloperidol, que for a medicação ali, eles vão conseguir responder, melhorar sintomas, tudo. Agora, 30%, né, que é uma fração considerável, não vão responder corretamente, né? Esses pacientes eles vão ter, ao longo do tempo, muitos sintomas, a família vai ficar extremamente sobrecarregada e a clozapina, que é uma medicação que tem um perfil de efeito colateral bem importante, ela é a única medicação que realmente funciona nesses casos, né? A gente considera aqui, boa pergunta, né? É considerado refratário quando o paciente, quando a pessoa ela falha com duas medicações, sendo que foi constatado que a pessoa realmente tomou, né? Então a gente tem que descartar, por exemplo, se a pessoa não aderiu, se a pessoa de repente não tolerou, né? Então, vamos supor, tomou o haloperidol e teve aqueles efeitos colaterais terríveis, né? De ficar travado, olhando para cima, se mexendo para lá e para cá e teve que interromper, né? Se teve que interromper antes de fazer 6 semanas de tratamento, a gente considera que não foi uma falha. Uma falha seria, tomou a medicação corretamente e não teve benefício durante essas 6 semanas, né? Isso aconteceu 2 vezes, uma medicação, 6 semanas, outra medicação, 6 semanas, a gente vai considerar refratário, né? E aí tem indicação já de introduzir a clozapina. O que ocorre no Brasil e no mundo, né? Como eu falei, 30% vão ser refratários, né? A gente espera. Mundialmente, a clozapina é utilizada, se a gente considerar todos os países desenvolvidos, todo mundo junto ali, no máximo 10%. Ou seja, tem uma boa gama, boa quantidade de pacientes, de pessoas que deveriam estar tomando clozapina e não estão, né? Qual que é a consequência disso? A gente sabe que uma pessoa que tem os sintomas contínuos, o que vai acontecer? Ela vai acabar usando mais medicação, por quê? Porque precisa sedar, precisa acalmar, precisa colocar um antidepressivo junto, coloca outra medicação que dá efeito colateral, aí para tratar o efeito colateral coloca mais uma, né, para tratar aquilo lá. Também não consegue monitorar muito bem a parte clínica, porque está sempre com queixas, está sempre com questões físicas, mas fica difícil de avaliar, acaba negligenciando os cuidados médicos, né, os cuidados básicos de higiene e tudo. Para o familiar fica uma sobrecarga muito grande, né, então há estudos aí que indicam que o que ocorre. O familiar, ele tem uma sobrecarga que mais ou menos em 6 meses, né, em um ano, mais ou menos também, depende do estudo que coloca, a pessoa acaba interrompendo ou o trabalho, ou o estudo, algum projeto, ou um relacionamento, né? Então, a resistência ao tratamento, ela está relacionada com essa questão. Ele acaba sendo algo muito difícil para todo mundo, né? Aqui uma pergunta interessante, né, sobre deficiência imunológica. O que ocorre, assim, não tem problema algum, se tiver a deficiência imunológica, ele tem que ficar realmente na quarentena, mas depende muito da doença que tiver, né? Eu vou falar exatamente o grande problema da clozapina, que é o que gera mais dúvida e o que acaba fazendo com que, por que esses 30% acabam não tomando a clozapina, né? O que ocorre, principalmente, é que se você pegar a bula ali, a primeira coisa, né, que todo mundo vê e assusta é a granulocitose, né? O que é a granulocitose?
você vai ter umas células de defesa específicas do organismo, do sangue, que eles vão diminuir ao ponto de gerar um perigo para o risco de saúde para aquela pessoa, né? Ela pode ficar sem a imunologia para micróbios assim super básicos, para fungo, bactéria, qualquer coisa. O que for que entrar ali não vai conseguir ter defesa, né? Acontece que isso só ocorre em 1% de quem vai tomar clozapina. Isso que a gente sabe que, na verdade, as estatísticas atuais elas são até menores, 0,5%, vamos supor, né? A gente imagina. E também isso não vai ocorrer de um dia para o outro, né? Não vai ser o início do tratamento, começou a tomar a clozapina, que de repente vai sumir aquele componente do sangue e a pessoa vai entrar em risco. Não, aquilo começa a ocorrer gradualmente. Por isso que tem um inconveniente, na hora que a gente introduz a clozapina, de ter que fazer hemograma. Então tem que fazer o exame de sangue. No início das primeiras semanas, 18 semanas, ele é semanalmente. É um inconveniente, né? Convenhamos. E depois tem que ser mensalmente infinito, né? Enquanto tomar a medicação, tem que continuar fazendo hemograma, porque existe esse risco, né? E aí, o que acontece? Por conta disso, tanto os psiquiatras quanto os próprios pacientes e os familiares, todo mundo vê aquilo lá com uma certa dificuldade, né? Quando a gente tem um ambulatório especializado, a gente vai dar uma atenção maior, né? Uma das coisas que a gente pensa, principalmente quando a gente vai, essa questão dos exames, tudo, quais são as barreiras principais que fazem com que o paciente acabe não tomando clozapina? A principal, sem dúvida, é essa inconveniência do hemograma, né? Então, muitas vezes a gente vê de psiquiatra, de colega, que fala, será que vai precisar internar? Porque no começo é difícil a gente colocar a medicação introduzida, muito efeito colateral, tem esse risco do hemograma, vai que o paciente não faz, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente faz uma titulação bem devagar, né? O que é uma titulação, né? O que significa isso? Não, a gente começa com doses de 25 miligramas. Então, vamos estabelecer uma média que o paciente, em geral, ele vai responder com 300 miligramas, né? 3 comprimidos de 100. No entanto, se você começar com 3 comprimidos de 100, a chance de ter efeitos colaterais vai ser enorme. A gente vai passar muito mal antes de começar a ter algum benefício. Então, a gente sabe que se a gente começar com doses de 25 miligramas e gradualmente ir subindo, os efeitos colaterais vão tendo eles vão tendo aos poucos, ele vai tendo uma tolerância maior, né? Então, o que acontece? 300 miligramas é a dose que a gente coloca uma dose média ali que começa a responder. No entanto, alguns pacientes podem responder entre 500 e 600 miligramas, chegando à dose máxima entre 800 e 900 miligramas, né? Não deve ultrapassar 900. Qual que é o grande problema quando está com uma dose dessa magnitude? É que o paciente ele vai ter um perfil de efeito colateral maior, né? Então a gente viu, como eu falei, que tem essa barreira, essa inconveniência de colher o hemograma no início, só que a gente observou o quê? Que muitos estudos, quando vai realmente pesquisar o que incomoda mais, são os primeiros efeitos colaterais. O que ocorre, né? Logo que começa o início da clozapina, como algumas pessoas já devem ter notado isso daí, né? Porque fica bem evidente, sonolência, um efeito colateral principal, que é no início, e salivação, né? Então a pessoa começa a salivar muito. E não é igual uma salivação, por exemplo, porque a pessoa está dopada ou porque tomou haloperidol, tomou medicação em excesso e aí ela deitou, dormiu ali e babou toda durante a madrugada. Na verdade, o que ocorre é que a clozapina estimula a produção de saliva, né? Por conta disso, se a gente não faz, não antecipa para a família, aquilo fica muito complicado, não perde a confiança, né? Então eu já vi acontecer em alguns casos, não tem efeito colateral, a cafeína ela pode interferir um pouco na absorção, mas não tem um problema, desde que não seja em excesso, né? O que ocorre? Se você colocar ali, se a pessoa começar a tomar a clozapina numa dose já um pouco maior, o que vai ter? Vai ter a sedação excessiva e muita salivação, né? Isso é ruim porque se a gente considerar para o familiar que até agora, até aquele momento, o tratamento não funcionou, não foi efetivo, a única coisa que ocorreu foi tomar muita medicação, não melhorar os sintomas e ter muito efeito colateral, se a gente começa logo de início com uma medicação que faz a pessoa dormir e salivar, a primeira conclusão é que, ok, tá aí mais uma medicação que só vai dopar a pessoa, ela só vai passar mal tudo, né?
Por isso que, se a gente fizer a titulação início do tratamento com pequenas doses, e aos poucos, gradualmente a gente vai subindo, é muito mais tranquilo, porque a gente só vai monitorando a tolerância, né? Para a salivação, a gente tem algumas estratégias que dá para melhorar, né? No começo é muito inconveniente para a família, às vezes tem que lavar o travesseiro. Eu já ouvi casos de ter que lavar o travesseiro todos os dias, né? Porque a coisa ali fica bem complicada. A gente tá, o pessoal está perguntando aqui bastante, né? Foi recorrente, quanto à potencialização da clozapina, né? Então ocorre o quê? Que esse pessoal, esses 30% que vão ser resistentes ou refratários, 70% deles tem uma tendência a responder bem à clozapina ali naquela dose, ou até a dose máxima, né? Quando isso não ocorre, continua com sintomas, a gente chama de super refratário ou super resistente, né? Tem várias propostas aí, não tem um consenso, né? Enquanto que para refratária o consenso atual é resistência ao tratamento, a gente tem uma série de opções. Na verdade, as opções que a gente tem acabam sendo limitadas, né? As evidências ali não demonstraram muita grande coisa, não é uma coisa tão revolucionária como a introdução da clozapina, né? Então, foi perguntado aqui o que da lamotrigina, do haloperidol, eles são sim considerados combinações racionais, né? É razoável utilizar isso daí, mas a gente sabe que o tamanho de efeito é limitado. Não é assim algo que vai fazer um milagre com a clozapina, de repente a clozapina começa a funcionar, né? O que ocorre é que a gente normalmente vê que às vezes faltava alguma coisinha para melhor, e às vezes a gente coloca um haloperidol, porque ele tem um perfil, né, de receptores no cérebro, tudo, ele vai ter uma fisiologia diferente da clozapina, e aquilo acaba contribuindo para uma melhora mais rápida, né? E às vezes a medicação de depósito está ali junto, justamente para poder dar uma. Você coloca uma medicação de depósito, se ocorrer eventualmente da pessoa não tomar a medicação, tudo, não tem esse risco de recaída. Né? Você reduz o risco de recaída e aumenta a chance de adesão. Né? Com a clozapina, a gente observou o que ocorre. Né? Por incrível que pareça, por mais que tenha esse perfil, esses efeitos colaterais, que tem o medo, né, da granulocitose, que tem essa questão da salivação, às vezes o paciente pode ter crise convulsiva, enfim. Obviamente que não vai ser aquela pessoa que vai ter todos os efeitos colaterais, mas a gente sabe que podem ter cada um desses efeitos, cada pessoa tende a ter algum, né? O linfócitos aqui, que por exemplo deu alto, ele não está necessariamente relacionado com a clozapina, né? Quando ocorre o linfócitos alto, pode ser uma série de infecções, uma série de processos inflamatórios, mas não é o que a gente teme na clozapina. Por exemplo, a gente fica preocupado com o Covid, né? Então, com o coronavírus. A primeira pergunta é, pô, se a clozapina provoca granulocitose, que de certa forma é um problema imunológico, será que a pessoa que está em uso de clozapina, ela é considerada de risco para o Covid, né? Para os casos graves? Na verdade, não. Se o hemograma estiver normal, não é considerado um risco, né, para complicação. Não tem uma chance maior de ter a pneumonia ou a versão grave. O que pode acontecer, né, que aí é por conta de qualquer infecção viral que o paciente possa ter, é que a clozapina ela é eliminada pelo fígado, né? Quando você tem uma infecção viral, principalmente, o fígado ele fica sobrecarregado com os subprodutos inflamatórios. Então você tem muita inflamação no corpo ali, a hora que o fígado vai metabolizar aquilo ali, que ele vai tentar digerir, jogar fora aquilo lá, excretar praticamente, ele fica sobrecarregado e ele demora. Então o que ocorre? A clozapina aumenta a dose no sangue. Então o paciente ele começa a ter efeitos colaterais de maior intensidade sem ter tomado medicação a mais, né? É isso que pode acontecer. Eventualmente, isso pode acontecer de estar salivando demais e complicar tudo. Mas o fato do hemograma estar normal, só tomar a clozapina não tem nenhum problema, por exemplo, com a relação ao coronavírus, né? Ou com outras questões que outras doenças que possam vir a acontecer, né? Aqui travou, vocês estão assistindo, por favor, alguém me confirma. Aqui tá ok, né? Ok. Me avisaram aqui que travou. Tá. O pessoal tá conseguindo ouvir? O...
O que ocorre aqui eu estou vendo uma pergunta interessante, né? Qual a probabilidade de ter algum perigo se a pessoa tomar mais de 5 anos? Na verdade, não. A clozapina ela oferece um risco maior no início, né? Por isso que a gente faz esses hemogramas toda a semana, né? Então, no começo, depois começa a ser mensalmente. Então, se a pessoa já está tomando há 5 anos e tolerou bem, a princípio, a medicação não vai oferecer nenhum risco de... Não vai ser algo que você está plantando um problema a longo prazo, né? Então, a gente viu na mídia, muito recentemente, que benzodiazepínico, como o Rivotril, diazepam, etc., em doses altas pode... Você está programando um Alzheimer, uma doença de Parkinson no futuro. Não, com a clozapina não ocorre isso, né? Com os antipsicóticos em geral não ocorrem isso. Tem algumas alterações? Tem, mas não está nada comprovado de que aquilo vai gerar uma consequência a longo prazo, de que a pessoa vai ficar muito mal, vai ficar muito doente ou vai aparecer outra doença por conta disso. Na verdade, quem faz uso de clozapina, o último estudo que demonstrou que ele reduz a mortalidade por todas as causas, né? Então, o paciente que ele faz uso de clozapina, que ele necessita da clozapina e faz o uso corretamente, você tem uma série de benefícios, né? Um deles é a taxa de mortalidade ela é menor. Então, você está promovendo saúde para essa pessoa quando ela necessita da clozapina, mesmo com esses efeitos colaterais, né? A outra questão é parte econômica, né? Então, o indivíduo que ele está toda hora tendo crises, que ele está toda hora precisando de medicação, mobiliza a família toda, né? Todo mundo tem que interromper alguma atividade, aí leva aqui, compra medicação ali, mistura as medicações, e a pessoa também não consegue ter autonomia para fazer um serviço, para conseguir ganhar um dinheiro, para ajudar na casa, fica difícil conseguir o benefício. Tem aquela complicação, todo mundo sabe que é quando vai buscar no alto custo, né? Tem uma série de inconveniências ali para a família, mas se começa a clozapina e a coisa engata, né, e começa a tomar, a gente sabe que você tem uma economia muito grande, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, o uso da clozapina vai economizar, né? Você vai poupar dinheiro e você vai promover saúde e você permite qualidade de vida também do familiar e do paciente, né? Quando tem essas alterações, por exemplo, no hemograma, né, eu vou até mostrar aqui, eu tirei uma cópia, né, que aqui não dá, ele fica, a imagem não fica invertida, tá? Então, quando a gente vê o hemograma, para o pessoal ter uma ideia, o que interessa é onde está esse retângulo vermelho, né? O que, que ele está mostrando aqui? Leucócitos e neutrófilos, né? É essa que a gente fica preocupado. Então, toda vez que a gente está pedindo hemograma, é justamente para ver esse componente do sangue, né? No entanto, todos eles podem ter algum tipo de alteração, né? Então, por exemplo, plaquetas, se ela estava ali nessa quantidade de quase 300 mil, né, que estava em abril, por exemplo, que a Elizabeth aqui acabou de dar esse exemplo, né? No momento estava 377 e depois foi para 299, né? Não tem problema se você tem essas variações, né? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de variação. Inclusive, se você passar por estresse, você colhe o seu hemograma, por exemplo, às 8 da manhã e colhe de noite, pode ter umas alterações assim, simplesmente pelo fato de que as células do sangue elas ficam armazenadas na medula, né, que é a região dos ossos, tudo fica ali, né, esse componente sanguíneo, e frente a uma inflamação, por exemplo, ou algum outro problema de saúde, ou um estresse, ou simplesmente a pessoa está cansada, ela pode ser liberada. Então, essas alterações, elas são esperadas, né, ocorrerem. Não necessariamente está acontecendo alguma coisa ruim. Quanto aqui uma pergunta, só terminando, né? Então, o que a gente se preocupa é que se isso for gradual, se de repente estava 377, fui para 299, 299 não vai colocar em risco, né? A gente sabe que plaquetas, para colocar a pessoa em risco de sangramento, por exemplo, tem que estar abaixo de 50. Então, ainda está numa faixa aí bem segura. Contudo, se você tiver gradualmente, está sempre diminuindo, então um dia estava 300, aí outro mês estava 250, e depois está 200, aí 150, quer dizer, está baixando, aí tem que ficar de olho, né? Quanto à questão de voltar aos sintomas recidiva, tem que ficar, sim, alerta, né? Então, se começou o início da clozapina, né? Tá ali, estava tomando tudo, e melhorou delírios, por exemplo, né? Os pensamentos, as vozes, tudo estava melhor, numa dose X que chegou. E aí, sem explicação, né, começa de novo a ter sintomas, a primeira coisa que a gente busca é se está realmente tomando a medicação, checa, né? Então, muitas pessoas ali que têm esquizofrenia, eles
fazem o seu jeito, esquecem, não tomam a medicação um dia, pulam um comprimido. É complicado, né? Dependendo da pessoa tomar, por exemplo, 500 miligramas de clozapina, são 5 comprimidos, né? Tem que lembrar toda vez, né? Às vezes divide em horários, tudo. Então, a primeira coisa que a gente tenta checar é a adesão, se realmente está tomando corretamente, né? Ou se está usando métodos que são inadequados. Por exemplo, a clozapina é uma medicação que você não deve, por exemplo, tirar do blister e colocar num pote, né? Então, às vezes é comum a gente, para facilitar a tomada, retirar tudo que tem lá no blister e já colocar num potinho igual de medicação em cápsulas, né? Isso não deve ser feito com a clozapina, tem que deixar no blister, senão ela vai perdendo, ela vai tendo umidade, tem a questão da luz também, ela pode estragar a medicação, né? Ela vai perdendo o efeito. A outra questão também que reduz o efeito da clozapina, tem que ficar de olho, é uma dose excessiva de cafeína, conforme alguém aqui já havia, uma colega havia perguntado anteriormente, e cigarro, o cigarro principalmente, né? Se a pessoa fuma constantemente uma intensidade assim razoável, ela vai diminuir o nível da clozapina até em metade. Então, se a pessoa não estava fumando e estava em uso de clozapina e estava bem, começou a fumar e não ficou bem, provavelmente, com certeza foi por conta do cigarro, né? Aí tem que ajustar a clozapina ou reduzir, obviamente, o tabagismo, né? Também algumas outras medicações em associação com a clozapina pode baixar o nível dela, né? Por uma questão do fígado mesmo. É um pouquinho mais raro, não vai ser uma diferença tão grande tudo, mas a gente tem que ficar de olho sempre quando tem alguma recaída, né? Isso é fundamental. Eu recomendo que se comunique ao médico tudo e observe se não aconteceu alguma coisa diferente na rotina. Uma coisa, um fator também que a gente às vezes não leva em conta é que a pessoa que ela melhora, ela começa a se expor mais socialmente, né? Então vamos supor, se ela estava com medo de ser perseguida, não andava de ônibus, não andava na rua porque as pessoas podiam estar seguindo ela, mal comia direito, só comia coisa de casa porque podia estar envenenada e etc. Quando ela melhora disso, se a clozapina tem um efeito, a tendência é que um dia saia de casa, outro dia também, aí vai pegar o metrô, vai dar uma volta no shopping, enfim, começa a fazer uma série de atividades que coloca elas à mercê de você ter estresse normal de cada dia, né? Então vai ter uma série de questões ali que a pessoa vai começar a enfrentar no dia a dia, uma vez que ela melhore, que antes não tinha. E aquilo pode gerar um estresse e, eventualmente, pode dar uma recaída, né? Então, não é incomum a pessoa, por exemplo, assim que ela melhora, ela já quer voltar exatamente como ela estava antes, né? Na produtividade. Então, já começa a se ocupar com curso, sair de casa toda hora, tudo. O que ocorre é que, conforme vai tendo estresse, a chance de recaída acaba aumentando, né? A gente sabe que tem 3 fatores principais que contribuem para a recaída quando o paciente está tomando qualquer medicação, né, antipsicótico. Não, suco de uva, a princípio, não interfere, não, com a clozapina, né? Pelo menos assim, eu nunca li nada a respeito, se for alguma novidade, nunca ouvi falar. A gente sabe que o que interfere mesmo é o tabagismo, principal, né? Basicamente esse. A cafeína também, ela reduz um pouco a absorção, mas não, vai ter que tomar uma dose bem considerável de cafeína, né? Não tem um risco não tomar o alprazolam junto com a clozapina, na verdade até são um pouco complementares, né? Desde que obviamente não seja uma dose excessiva e ele não esteja muito sonolento por conta disso, né? Tolerando, não tem problema algum tomar o alprazolam, né? É mais seguro fazer isso do que se o paciente ele tiver muita ansiedade ao longo do dia. A ansiedade ela é mais tóxica do que as medicações, né? Quanto ao haloperidol provocar demência, não, isso não está demonstrado, né? O que a gente sabe é que no passado foi usado doses muito altas de haloperidol, porque se achava que quando o paciente travava, você estava com efeito terapêutico, e isso a gente descobriu algumas décadas que não é o caso. Se o paciente toma doses muito excessivas ali, ele vai ter, obviamente, uma série de problemas ali por privação mesmo, né? Ele acaba não se envolvendo no ambiente. Você pode ter a discinesia tardia, que a gente chama, que são movimentos do corpo que anormais, né? Agora, demência por conta do uso prolongado de haloperidol, não, né? A gente sabe que o estresse das recaídas, isso sim acaba gerando um problema cognitivo grave a longo prazo, né? Então, o que que ocorre? A gente sabe, né, tem aquela versão clássica, muitas vezes os médicos explicam isso, que cada vez que o indivíduo ele tem uma crise, ele tem um rendimento menor, né, quando ele volta dessa crise. E a média, a tendência é que se ele tiver muitas crises,
ele vai ter uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de habilidades sociais, uma série de coisas pode ocorrer com ele. Se, por outro lado, ele não tem recaída, ele entra em remissão, e a gente chama de remissão sustentada, né? Por exemplo, o que é remissão sustentada? Melhorou dos sintomas e não tem nem aquela exacerbação, às vezes, que ocorre diariamente, né? Então, pode acontecer, por exemplo, da pessoa, ela está bem com a medicação, está sem sintoma, mas mudou o vizinho, e o vizinho faz um barulhão todos os dias, às 5 da tarde, e a pessoa fica ali preocupada, que ele incomoda. E, de repente, naquele horário, ela pode começar a ouvir vozes, né? A gente fala que isso é uma pequena exacerbação. Mesmo quando, então, se você tiver uma remissão sustentada tomando a medicação e você não ter nenhum tipo de exacerbação, os estudos demonstram que em 6 meses a um ano, a tendência é que a pessoa esteja engajada numa atividade produtiva. Então, você ter a remissão sustentada, ela promove funcionalidade a longo prazo, né? Vamos imaginar nós que estamos fazendo algum curso, né? Então, todo dia você vai naquele curso, 7 da noite, tudo. Se você achar que está alguém te perseguindo no caminho, você para de fazer o curso, né? Isso é muito importante. Existem os riscos de interação medicamentosa, sim, né? Principalmente com medicações que podem provocar crises convulsivas, pode aumentar a chance de ter crise convulsiva, pode aumentar a chance do paciente ficar sedado, depende muito da medicação que estiver tomando, né? A grande questão da clozapina do manejo é que ela diferente de outras medicações que têm sítios específicos de ligação, a clozapina ela se liga em muita região do cérebro e até hoje os pesquisadores não têm muita certeza de qual que é não completaram ainda, né, de explorar a clozapina. Então, o que acontece? A clozapina, como ela tá, uma série de receptores que ela vai estar afetando, se você de repente tomar uma medicação que contribui também para aquele receptor, você tem um efeito que você soma de efeito colateral. Por outro lado, se você toma uma medicação que contrabalanceia outro receptor, elas se complementam e você não tem esse problema. Um exemplo é o haloperidol, como a gente estava falando, né? A clozapina, no sítio do haloperidol, ela tem um efeito fraco ali, tem uma afinidade fraca. Por outro lado, tem um efeito parecido com o biperideno já dentro da clozapina. Então é interessante que se a pessoa estiver tomando clozapina e complementa com a haloperidol, ela tem uma tendência a ter menos efeito colateral do haloperidol. Não é algo que vai multiplicar os efeitos colaterais das duas. Não, elas se complementam. Por outro lado, se, por exemplo, a quetiapina, né, que é uma medicação sedativa, e tomar junto com a clozapina, a tendência é que o paciente tenha mais efeito colateral dos dois, né? Então, quando a clozapina não faz o efeito, a gente tenta, é muito difícil, são decisões heróicas. Você tem desde a eletroconvulsoterapia, que é o que realmente a gente sabe que é mais eficaz, mas tem que ter um perfil de paciente específico, é muito difícil. Em geral, a gente complementa com alguma outra medicação. Lamotrigina, haloperidol são medicações que mais comumente utilizadas, né? E a gente depende muito de cada caso, né? Exato. Essa pergunta também é muito boa, né? Quais as doenças podem ser confundidas com a esquizofrenia, né? Bipolar, né? A gente tem aquela lenda urbana que tem que tirar de mente, né? Que bipolar é aquela pessoa que ao longo do dia vai mudando de humor, né? Então ela acordou de bom humor e de repente às 6 da tarde está dando patada em todo mundo, né? Não, essa pessoa não é bipolar, né? Ela provavelmente está ansiosa, está impulsiva, são outras questões. O indivíduo que ele tem o bipolar mesmo, né? De fato, ele passa um período que fica em depressão, né, um período prolongado, um período que ele fica absolutamente normal e um período que ele fica exaltado. Nesse período exaltado pode confundir com esquizofrenia, porque além de ter um comportamento desorganizado, desinibido, inadequado, pode ter delírios de grandeza, né, e ali você pode confundir. O que ocorre aqui na esquizofrenia resistente, né, na esquizofrenia refratária, como o paciente ele provavelmente já tomou uma série de medicações pela própria prova terapêutica que a gente fala, né, a gente já sabe que é esquizofrenia, né? É difícil você confundir uma esquizofrenia refratária com algum outro diagnóstico. A esquizofrenia, quando não é refratária, principalmente no início, é muito polimórfico, né? O que significa polimórfico? Tem uma gama de sintomas para todos os lados. E aquilo ali tem que dar uma ajeitada. A gente vai tentando descobrir mais ou menos o que se trata, né? Não existe nenhum exame físico que comprove, né? A gente tem uma série de evidências aí para fins de pesquisa de que se você pedir uma tomografia, quando você faz ressonância magnética, você tem alguns marcadores biológicos ali, genéticos, que
Os indivíduos com esquizofrenia têm uma chance maior de ter esses marcadores. Porém, nenhum deles a gente chama de sensibilidade, né? Ele tem uma acurácia, uma precisão suficiente para a gente pedir isso, por exemplo, numa primeira consulta. Então vou pedir isso daqui e descartar a hipótese, ou então confirmar a hipótese de esquizofrenia. Não, continua sendo clínico, né? Continua sendo os sintomas, né? O exame físico ele é necessário muitas vezes quando está usando a medicação e também para descartar uma causa orgânica, né? Então pode acontecer, por exemplo, da pessoa, aconteceu em jovem ali, de repente ele está com um comportamento estranho e na verdade bateu a cabeça jogando futebol, por exemplo. Ou então está com uma infecção que ainda não se manifestou como febre e tudo, e uma infecção grave, pode acontecer. Então a pessoa ela fica confusa. Mas é diferente de você ter os sintomas da esquizofrenia, é bem diferente, né? Essa confusão mental, ela é bem característica, apesar do paciente ver coisas e ficar desorganizado, né? Aí, quanto a tomar medicação para sempre, né? Isso é uma questão polêmica. Tem estudos que você pode, que demonstram que em algum momento a pessoa pode interromper a medicação se tiver na primeira crise, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem a primeira crise, é aquele momento, a gente chama que é o momento chave para você investir. Por quê? Se você investe nesse momento e impede a recaída, a chance dele voltar às atividades que fazia antes é muito maior se tiver inúmeras recaídas, né? Portanto, se tiver tomando a risperidona, não tiver tendo efeito colateral, tiver beneficiando, tem muito motivo de você interromper simplesmente para não quero tomar a medicação mais, então vou ficar dependente e tal. Ela não vai dar um problema a longo prazo. Agora, se tiver com efeitos colaterais que estão muito difíceis, tudo, e já tiver estável e tiver bem em remissão durante um bom tempo, ela pode tentar ser retirada. No prenúncio de que vai ter uma próxima crise, toma, e a ideia é que não tire mais, né? Que você mantenha essa medicação continuamente. É muito melhor, todas as medicações psiquiátricas, né? Elas beneficiam a pessoa não na fase aguda, mas sim de manutenção. O que é a fase de manutenção? É esse período em que a pessoa ela fica sem sintoma algum, né? Ou sintomas leves, e continuamente dessa forma, porque isso faz com que ele comece a ter funcionalidade, isso que faz com que ele comece a retomar as atividades dele, que começa ele para de ficar alienado nos delírios, nas alucinações daquele comportamento e volta para a realidade e começa a fazer atividades. Agora, se a pessoa interrompe, só toma medicação quando tem crise, ok, reduz a crise, mas você perpetua um ciclo que não é saudável mentalmente, né? Quanto à questão de ter tremores, tudo, o tremor ele é mais comum em outras medicações, não a clozapina, né? Então, a clozapina, do ponto de vista de ter sintomas extrapiramidais, que é o nome que a gente dá para quando tem tremor, rigidez de membros, tudo, ou de querer se movimentar para lá e para cá, que chama catisia, né? Que o paciente parece que está até marchando, né? Fica com uma marcha parada, ou sobe e desce escada, tudo. Esses sintomas, eles são muito mais comuns e ocorrem muito mais com os antipsicóticos convencionais. Com a clozapina, isso é muito mais raro, né? Ela tem uma afinidade muito menor. A associação da clozapina com o biperideno não é muito legal. Por quê? Porque a clozapina ela já tem embutida nela um efeito anticolinérgico, que é exatamente o efeito que o biperideno faz, né? Então, se a pessoa, por exemplo, toma uma dose excessiva, um pouco maior de haloperidol que ela tolera, ela vai ter esses sintomas de distonia, então ela vai ter tremor, vai ficar rígida. Tomando o biperideno alivia. A clozapina ela já tem ali o equivalente a cada 100 miligramas, equivale a praticamente 1 miligrama de biperideno. Então, o paciente que ele toma, por exemplo, 400 miligramas, ele estaria indiretamente tomando 2 comprimidos de biperideno, né? Então, se ela faz uma associação com o haloperidol, ela promove a melhora, né, do eventual sintoma que poderia ter. A esquizofrenia sempre hereditária, na verdade, a gente sabe que não necessariamente, né, tem um componente genético, né? A grande demonstração disso é quando a gente compara gêmeos dizigóticos. O que é gêmeos dizigóticos? São gêmeos que não são idênticos, né? Ou também monozigóticos, que aí são idênticos. A gente sabe que quando são dizigóticos, a chance já não é tão grande. Mas quando é monozigótico, ou seja, gêmeos idênticos, a chance é 50%. Se um tiver esquizofrenia, a chance do outro ter é 50%. Ok, 50% é muito grande? Sim, mas se eles compartilham os mesmos genes, deveria ser 100%, né? Agora, a população geral tem um risco de 1% de esquizofrenia.
50% é um número, considera uma chance muito maior. Então, qual é a conclusão disso? Você tem um componente genético, mas você precisa também no componente ambiental, de vida psicológico, social, biológico, físico, uma série de eventos ocorrem que aí você desencadeia essa predisposição genética, né? Apenas a genética sozinha não vai determinar, né? Mioclonia com clozapina. Tem que ficar, assim, alerta, né? Eu lembro que uma paciente, ela falou brincando que o paciente parecia que estava soluçando depois que aumentou a clozapina, né? Porque ele tem umas contrações musculares esquisitas, né? A mioclonia pode ser um prenúncio de que pode ter uma crise convulsiva. Tem que ficar de olho se de repente ele não tomou, não aumentou a dose, né? Isso pode melhorar colocando uma medicação para segurar a crise convulsiva ou simplesmente reduzindo a dose da clozapina. Mas a mioclonia, sim, é um sinal de alerta que a gente deve ficar, né? Quanto à questão de você rebater ou não os sintomas, né? A ideia é que você não fique negando, né? Se você nega toda vez, você gera um conflito. Por quê? Porque aquela vivência ela é real. Por outro lado, você também não deve estimular, né? Então, duas coisas muito erradas é você contrariar de uma forma opressiva, né? E falar, ó, isso que você está falando não existe, é tudo bobagem, falar desse jeito, de tentar trazer para a realidade não vai adiantar, porque a característica da esquizofrenia é a convicção extraordinária, aquela crença ela é irremovível, porém também não justifica você alimentar. O que a gente recomenda é que ouça, compreenda o drama, né? Porque a pessoa está sofrendo quando está se queixando daquilo, e uma vez que você compreende aquilo lá, a pessoa ela percebe que você está tendo uma empatia, né? A empatia é justamente isso daí. Você pode até não concordar de que estejam perseguindo, de que aquelas vozes sejam referentes ao demônio, ou enfim, um chip que colocou lá, que normalmente são os relatos que a pessoa acaba trazendo, né? Mas você mostra que você entende que aquilo gera sofrimento. Isso é principal. Uma vez que você consegue demonstrar isso para a pessoa, você pode abordar de uma outra forma. Ok, vamos ver alternativas, né? O que eu recomendo muito é que naquele momento que a pessoa está insistente, tudo você tenta mudar o foco. É a melhor coisa que você faz nesse momento. Você nem alimenta entrando naquilo lá. Claro, não, estavam ali perseguindo, mas foram embora. A polícia pegou. Jamais fazer esse tipo de coisa nessa construção, porque não vai aliviar. E também não simplesmente chegar e se opor àquilo lá e falar, ó, oh, fica quieto, não fala isso, é bobagem, tá falando de besteira, tal, tal, tal. Por quê? Porque aquilo está acontecendo intimamente na pessoa, né? A vivência dela é real daquilo lá. Aquela percepção está acontecendo. Por isso que ela fica insistente. Ela está tentando dar uma advertência para todo mundo. Gente, olha por esse lado, vai acontecer tal coisa, né? Vocês têm que olhar como é que ninguém está vendo isso acontecendo. Por isso que ela fica confusa, né? A ideia não é tentar provar para ele que aquilo está acontecendo e nem todo mundo concordar com o que está acontecendo, com ele acha que está acontecendo, né? Com que a vivência que ele percebe como acontecendo, né? Vamos lá, vamos ver outras perguntas aqui. Ok. Haloperidol, clonazepam, Implicatil, bastante medicação, né? Tem que ver a dose que está tomando dessas medicações. E ele não está tomando a clozapina, no caso, né? Porque quando chega, às vezes, muito a esse ponto, é interessante ter colocado esse exemplo, porque logo que eu comecei aqui a live, eu mencionei que o paciente que ele costuma ser resistente ao tratamento, ele acaba sendo polimedicado. Então, ele toma uma medicação, a gente fala que toma uma de cada, né? Então, toma uma para depressão, uma para dormir, uma para crise convulsiva, uma para estimular, uma para tirar efeito colateral da outra e acaba tomando muitas medicações. Se está tomando há 40 anos antipsicótico mesmo e não está melhorando, e já tomou olanzapina, risperidone, ficou um tempão, ficou internado, já tomou até o aldol decanoato, outra medicação de depósito que fica no sangue ali, o que ocorre é que você deve, já é um diagnóstico praticamente embutido de resistência ao tratamento, né? Então não adianta nada a pessoa, se ela tomou, por exemplo, olanzapina junto com Depakote e tudo, e ficou lá 6 meses e você sabe que aderiu, tomou corretamente, e depois tomou outra medicação, trocou, né, para risperidona, e ficou mais 6 meses, tudo. Não adianta trocar para haloperidol, para quetiapina, aripiprazol, né, ficar tentando essas outras medicações. Só vai responder com clozapina. Então, se existe essa eventualidade de que
o indivíduo ele está 40 anos tomando uma série de medicações, né? Aquilo está só acumulando efeito colateral e gastos, tudo, vale a pena um ensaio com a clozapina, né? Desde que seja seguro, ele tenha essas indicações, né? Sim, sim, Simone, é muito difícil, né? Isso é para todo mundo. Não só são insistentes, como desgasta, né? Porque você não fica à vontade as pessoas, né? Quando está ali, aquela pessoa a qualquer momento parece que você está com uma bomba relógio perto, né? E você tenta ajudar, as formas que a gente tenta ajudar não aliviam, né? É muito complicado. Então, teve essa pergunta da Fernanda Roque, eu já havia respondido da mioclonia, né? Tem que ficar de olho, pode ter um risco de crise convulsiva. O uso de clozapina em crianças é muito debatido, né? Tem alguns estudos que mostram uma certa segurança com uma dose menor. Agora, em adolescentes e pré-adolescentes, né? Então, vamos considerar ali uma faixa entre os 12 até os 17 anos ali, ela é segura, né? Ela acaba sendo utilizada e até, muitas vezes, a esquizofrenia de início precoce, ela tende a requerer mais a clozapina do que uma forma que a pessoa adquire a clozapina, ela irrompe, né? Depois dos 25, depois dos 30 anos, né? Ok, vamos ver mais uma pergunta aqui. Tá. Então a gente tem que ver essa questão do. Curioso, muito legal, como a Jane Oliveira falou aqui, a respeito da olanzapina de 20 miligramas e não está vendo nenhuma melhora. Né? A gente tem que ver o que é a melhora, né? Porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, de avaliar essa melhora. Vou dar um exemplo, né? Uma paciente minha que ficava muito restrita em casa, começou a tomar uma medicação nova e um dia ela saiu, ela foi sozinha na igreja. A mãe ficou apavorada e ligou pra gente, super, nossa, ela saiu de casa, né? Ela nunca fez isso, ela tá em crise e tal, essa medicação tá deixando ela agitada. Na verdade, não. Ela se sentiu à vontade, ela estava há mais de 6 anos sem sair de casa. Não estou dizendo que isso seja seu caso, né? O caso do seu filho que toma olanzapina, tá, Jane? Mas a gente tem que avaliar muito que é uma melhora, o que não é. O fato dele, de repente, não estar dormindo, com certeza não é uma melhora, né? Insônia, ela é um prenúncio de inúmeros problemas, né? Todos nós sabemos que ficar sem dormir é um negócio péssimo, né? Não é saudável. Então, se não está dormindo e fica perambulando, ou fica agitado, ou fica falando muito, né? Insistindo na mesma coisa, ou com um comportamento desorganizado, né? Deixa aquela bagunça no quarto, estoca comida, com certeza não está funcionando a medicação, né? A grande questão, assim, antes da gente pensar de introduzir a clozapina é checar a adesão. Creiam, as pessoas dão chapéu na gente até em enfermaria, né? É impressionante. A enfermagem está lá checando todos os dias e aí descobre, e o paciente vira para mim, doutor Bruno, não tomei não a medicação. Aquelas 2 primeiras semanas ali, estava todo mundo checando, tá, mas eu dei um jeito de não tomar. Por quê que não quer tomar a medicação? Faz muito sentido para a pessoa não querer tomar a medicação, né? Não quer dizer que está correto, né? Por quê? Você imagina se algum de vocês aqui, você está no seu dia a dia, na rotina, e você recebe uma notícia do tipo, você perdeu o emprego, né? E aí chega uma pessoa e fala, olha, não se preocupa com isso que você perdeu o emprego, toma esse remédio aqui que vai passar. O que acontece? Você não faz o que tem a ver uma coisa com a outra? A sua vivência é, peraí, eu perdi o emprego, eu tenho que resolver meu emprego e não tomar uma medicação que vai fazer eu dormir, que vai me dar efeito colateral. É dessa forma que a pessoa que esquizofrenia encara a medicação. O problema está em outro, né? Está na vivência que está tendo. E a gente oferece a medicação e fala, tá, mas isso aqui vai resolver como, né? Isso aqui vai só me dopar, vai fazer com que eu não consiga resolver aquele problema. Quando ela já começa a tomar medicação, aos poucos ela vai tendo uma melhora, ela vai se dando conta de que aquilo beneficia. Mas existe sempre aquele risco de depois se questionar, duvidar, passou o tempo, a gente faz isso também, né? A gente questiona nossas próprias convicções, quais foram as causas, os efeitos das coisas, né? Quanto à terapia, né? Um paciente, por exemplo, que ele estando estável, por exemplo, ele pode se beneficiar de uma série de outros tratamentos que não sejam medicamentosos. Né? Então, uma reabilitação cognitiva, ela é importante. Psicoterapia é importante, né? Então, o paciente ele volta, né, para problemas reais, ele sai um pouco dele, começa a voltar a fazer uma autorreflexão. Uma coisa que vocês podem observar, né, quem tiver experiência com o indivíduo com esquizofrenia, ele acaba percebendo, falando muito daquelas vivências,
mas quando ele vai fazer um julgamento, né, uma autoobservação, ele não consegue, parece que ele esqueceu, né, quem era ele mesmo, ele não consegue se definir tudo. Então você trazer isso de volta é muito importante, você dar uma identidade social para a pessoa é muito importante, um vínculo social é importante, ele voltar a funcionar. Então, desde a psicoterapia, que pode ajudar essas questões subjetivas pessoais, reabilitação cognitiva para a pessoa voltar a funcionar e também, muito importante, habilidades sociais, terapia ocupacional, ela ajuda muito, tanto na habilidade social quanto na parte cognitiva, de uma forma indireta, né? A gente pensa assim, ah, mas vai fazer uma coisa ali manual tudo. É essencial, né? Se a gente para pensar, quando a gente faz uma atividade manual que você tem que hierarquizar, e não é uma atividade manual ali que é repetitivo, né? Se ficar, não adianta jogar videogame, né? Agora, se você tem um começo, meio e fim, é planejado, tudo, você usa uma questão que você escolhe o que você vai fazer, você vai ter que selecionar, vai ter um grau de complexidade gradual, e você utiliza o cérebro, né, a parte mental, mais o refinamento dos gestos dali da parte manual, você recruta muito mais partes cerebrais do que simplesmente se você tiver a pessoa tiver divagando a respeito de alguma coisa, tudo tiver só fazendo um treinamento mental, vamos dizer assim, né? Ela só fica tentando se convencer daquilo lá. Então a terapia, pode ser uma série de atividades, né? A gente fala muito de treinamento de habilidades sociais, né? Um dos problemas que a pessoa tem quando ela, ela tem a esquizofrenia, né? Um dos grandes problemas, ela volta, depois que teve as crises, tudo, com uma dificuldade enorme de reconhecer a socialização, de entrar em sintonia afetiva. Eu lembro de um paciente que me deu um exemplo que eu achei o máximo, né? Ele falou assim, doutor, depois que eu tive a terceira crise, eu falando com as pessoas, parecia uma conversa de WhatsApp, sem aqueles emoticons, sabe? Que são aquelas faces ali, né? Isso faz todo sentido, né? Para habilidade social. Se a gente parar para pensar, se você recebe, você pergunta para a pessoa, né? Tá tudo bem, né? Pelo WhatsApp. E ela responde um tá, ponto. Você não sabe o que significa. Se ela tá brava, se ela realmente está bem, se ela não teve tempo, se ela não fez questão de responder. Fique muito. Se for letra maiúscula, tá te xingando, né? Parece. Agora, quando você coloca ali uma figurinha, um RS, um KKK, o que você está colocando ali? Você está colocando tônus emocional daquilo lá, né? Você está dando tônus afetivo. Por quê? A nossa linguagem não verbal, ela é muito importante. Ela expressa a tonalidade emocional. Você já sabe, se ela falar, tá sim, né? E coloca ali um solzinho, não sei o quê, você, ok. Se ela falar assim, tá, não coloca nada, a princípio, essa pessoa está de mau humor ou está ressentida com alguma coisa. Esse exemplo é interessante, porque a pessoa com esquizofrenia, ela, quando ela perde as habilidades sociais, é mais ou menos isso no dia a dia, né? Então ele conversa com as pessoas, ele fica em dúvida se ele está sendo inadequado, se aquela pessoa está sendo irônica, se ela está de mau humor, simplesmente porque está de mau humor, e a gente fica de mau humor por inúmeros motivos, ou se é algo pessoal, né? Aquilo lá. Ou então se aquele é o momento adequado de mencionar alguma coisa, fazer uma brincadeira, ou então ele não entender a brincadeira, e etc. Então, essa coisa acaba gerando esvaziamento, né? Esse mesmo paciente que falou da questão do WhatsApp, ele falou uma vez assim para mim, nossa, a conversa com as pessoas parece aquela conversa de elevador, que não tem profundidade, tudo, né? Uma dificuldade enorme de entrar em sintonia, né? Isso é muito comum, né? O que ocorre? Você tem essa dificuldade de habilidades sociais, às vezes até de gestos, né? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um pessoal que estava no trabalho e eu fiquei curioso, né? Esse pessoal que tinha esquizofrenia que melhorou e que conseguiu reinserir no trabalho. A gente tem aí, né, o nosso grupo inserido no Proesc e tudo, que podem pesquisar na página, com a Luciene, né? Sabe? E o que ocorre aqui, eu fiz essa pergunta, né? O que mais te incomoda no trabalho? O que é mais difícil, né? Eu imaginei que ia falar acordar cedo, a pressão do pessoal, né, o preconceito, o estigma, o fato dela ser uma pessoa com esquizofrenia e etc. Ela falou: o que mais me incomoda, o meu maior desafio é os gestos das pessoas, né? Eu nunca imaginei que os gestos poderiam incomodá-la, né? Quando eu perguntei como assim, né, os gestos, tudo, ela falou uma dificuldade de interpretar, né? Então, num dia a pessoa faz alguns certos gestos e ela descobre que essa pessoa está de mau humor. No outro dia faz os mesmos gestos e está de bom humor. Isso é a questão da pessoa perder as habilidades sociais. Então, quando você faz um tratamento integrado com clozapina, treinamento de habilidades sociais, psicoterapia, remediação cognitiva, não precisa fazer todos juntos, obviamente, mas você complementa, tudo dá mais certo, né?
começa a melhorar muito mais. Exatamente, Moni. Tem essa questão de pensar muito, mas também existe um sintoma que é importante, que é ambivalência, né? Um sintoma da esquizofrenia que é pouco falado, né? A gente ouve muito alucinação, delírio, desorganização. A ambivalência é um sintoma fundamental, né? E ele pode estar em vários graus de sutileza, às vezes uma coisa mais grosseira ou uma coisa que não seja necessária, que seja mais sutil, né? Várias medicações podem melhorar. Então, às vezes, quando o paciente está argumentando muito, é porque ele está indeciso. Vocês já podem perceber, às vezes, que a pessoa ali, quando ela está numa crise, ela fica indecisa, faz várias coisas ao mesmo tempo. É diferente de quando a gente está ansioso e está fazendo alguma coisa e começa a ficar, de certa forma, ali indeciso. Ah, será que eu faço isso aqui, né? Toda vez, é aquele velho dilema que a gente sofre, né? Quero comer chocolate, mas eu não quero engordar, né? Então, aí você sofre aquele conflito. Não. Muitas vezes a pessoa ela tem esquizofrenia, quando ela tem ambivalência, a coisa é simultânea, né? Tem um exemplo de um paciente que ele foi comprar requeijão, por exemplo, e aí a mãe reclamou que ele fazia as compras erradas. Ele me falou assim, doutor, tem um requeijão que é bom e é caro, e aquele que é barato e não é tão bom, né? Aí eu compro os dois, né? Então isso é ambivalência, né? Ele fica indeciso, acaba tomando duas decisões, ou então não toma nenhuma, né? Ele fica numa questão assim confusa. E a hora que a gente vai ver, o resultado final daquilo lá é que aquela atividade que ele fez fica incompleta, fica confusa, tudo. Porque tem essa ambivalência, né? As duas coisas têm o mesmo valor, né? A gente pode ver isso também na opinião que eles fazem a respeito das pessoas, né? Então, às vezes, aquela pessoa que está... É uma coisa que é contraditória, por exemplo, ele fala, meu vizinho ali, ele está tentando me envenenar, mas ele era meu melhor amigo há um tempo atrás, né? Às vezes acontece isso, ou o médico, você está me prendendo aqui, você me obriga a fazer esse tratamento, você não gosta de mim e tal, mas você cuida de mim, né? Então tem essa coisa contraditória, né? Essa contradição implícita é um sintoma aqui, né? Que é a ambivalência. Faltam 10 minutos, né, para a gente encerrar, né? Já, nosso horário aqui já deu, são 11h50, eu acredito que foi produtivo. Se puder ainda fazer alguma pergunta a respeito da clozapina, da resistência ao tratamento, seria interessante, porque teremos várias oportunidades de falar de outros assuntos, né? Alguém gostaria de comentar mais? Algumas dificuldades que tem para acesso da medicação? Uma coisa que eu acredito que muitos aí devam ter é aquela dificuldade no alto custo, né? Deve ter acontecido de chegar lá e de repente não consegue pegar a medicação porque tem um detalhezinho lá que está faltando, tudo, né? Tem no site, na internet, vocês podem depois procurar, a gente pode até fazer um upload, né, disso daí tudo mostrar, que existem algumas normas, né, para poder retirar a medicação, que é essa coisa de chegar simplesmente e, não, porque tá sem tem que ser sem data, por exemplo. Não, as normas exigem que tem que ter data, né? Essa coisa de chegar simplesmente e falar, não, não é adequado, vai, volta lá para o seu médico, manda ele fazer tudo de novo, renova as 3 receitas, mais a LME e você volta aqui. Quer dizer, é um gasto enorme, fora a fila que pega ali, né? Aquele desgaste é muito grande. Existe essa possibilidade de você simplesmente, tem até aplicativo, né? Então, como eu havia falado anteriormente, dose máxima da clozapina é 900 miligramas, né? Raramente a gente chega nessa dose, porque antes disso o paciente já começa a gente considera, já tem efeito colateral e não tolera, não é legal chegar nessa dose, só se for um caso muito grave, né? Em geral, quando o paciente está grave e se ele faz uso da clozapina, né, não é tão comum, né? Porém, se estiver emagrecendo de uma forma assim considerável, perdeu muitos quilos em pouco tempo, pode ser até o risco de diabetes, né? A gente está acostumado que a diabetes ela engorda tudo, mas a diabetes mais grave emagrece. A pessoa pode realmente definhar. Então tem que ficar de olho, fazer a glicemia de jejum e ver como é que tá. Por quê? Tanto a clozapina quanto outras medicações, elas podem induzir a diabetes, né? Ou então ao ganho de peso. A diminuição de dose é um risco para desestabilizar? Depende de como ela é feita, né? Muitas vezes a gente atinge algumas doses ali que naquele momento da fase aguda foi necessário. Então chegamos a 700 miligramas, de repente, né, estabilizou. E você percebe que a pessoa está bem, mas está muito sonolenta tudo. Não há problema algum em você reduzir 50 miligramas, esperar tudo. Agora, reduções abruptas nunca é legal. Principalmente na clozapina, porque se ela tiver
deixou de tomar a medicação, por exemplo, né, interrompeu imediatamente, simplesmente acontece aquele efeito rebote, que pode ficar mais grave ainda, né? Então, se for para a redução da dose, é fundamental no tratamento, se tiver uma indicação e não for necessário, né? Tiver assintomático e com efeito colateral. Agora, só reduzir por reduzir não faz sentido, né? Não há essa necessidade. Acredito que já deu o nosso horário, né? Como que tá? Vamos lá. Vamos lá, produção. Confere. Acho que a gente aqui já... A coisa tá... o horário correto, certo? Deixa eu ver aqui. Ficar um mês sem tomar ele, o comissário gradativo é o correto, né? Você, 4 por dia, se ficou um mês sem tomar a medicação, a clozapina, né? Começar de uma vez com 4 comprimidos, por exemplo, tem um risco de ter efeito colateral. A ideia é que comece um pouco mais gradual, né? Um mês já é um tempo muito grande para você e você já pega aquela tolerância que pegou aos efeitos colaterais, que no começo do tratamento você começar com doses mais baixas, já se perdeu. Então, já vi paciente acontecer dele ficar sem tomar um tempão, ficou um mês, e o familiar, quando descobriu isso, né, porque o paciente saiu de casa, tudo, fez a dose que ele já tomava antes, né, 300 miligramas, e dormiu, né, passou mal, teve que levar no hospital, tudo. Então, a ideia é que você faça a reintrodução e os hemogramas também de uma forma gradual, né? Sempre de uma forma racional e vendo, sempre assim, acelera um pouco e para um pouco, né? Jamais colocar uma regra fixa, né? A gente tem para os outros antipsicóticos, a gente tem uma tendência a colocar ali, não, já inicia com 10, 20 miligramas, acabou. Não, com a clozapina, você acelera, se o paciente está tendo crises recorrentes, vale a pena a gente aumentar a dose mais rápido, né? Agora, se ele está tendo efeitos colaterais maiores e está relativamente controlado, né, a coisa está indo, não tem por que pisar no acelerador, né? A ideia é que você contribua para a qualidade de vida. Afinal, a medicação, o tratamento, a medicação tem esse objetivo, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, do familiar, do paciente e da sociedade, né? Tem que contribuir em todas as esferas. A gente não pode pensar numa coisa só. Por isso que a gente costuma dizer que a esquizofrenia ninguém trata sozinho, né? Não tem nenhum terapeuta ali, uma modalidade sozinho resolve, né? Então, quando a clozapina não faz efeito, se tomou a dose adequada, se você checou que a pessoa está na no tratamento, como eu já falei, você tem outras opções. Você pode combinar com outras medicações, né? Ou a ECT. Mas isso a gente acaba deixando para um caso mais reservado, né? A ideia é sempre tentar ajustar. Um princípio é otimizar. Otimizar o tratamento é diferente de você simplesmente fazer uma combinação, trocar, aumentar a dose. Otimizar é você ver pequenos detalhes ali que estão incomodando, né? Ou manejar ao longo do dia, de forma que você ajusta e aquilo lá, o resultado acaba sendo uma melhora na qualidade de vida, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai acordar muito tarde, tudo. De repente você ajusta ali os horários, então dorme a tarde inteira, depois toma clozapina. Se concentrar tudo à noite, por exemplo, não vai ter um problema, um risco maior e vai ter uma tendência a ficar acordado ao longo do dia tudo. Isso é otimizar, né? A gente vai ajustando as doses aqui e ali, ou então uma medicação complementar em dose baixa, vai lidando com o efeito colateral. Quanto mais a gente deixar que a medicação seja eficaz e a gente conseguir manejar o efeito colateral, é o que a gente precisa, né? É isso que a gente quer. A gente cumpriu o nosso objetivo. Por quê? Porque você não gera desconforto, você trata, né? Exato. O tabu da clozapina é exatamente o hemograma, porque existe esse risco de 1% de agranulocitose, né, que é um risco baixo, tudo. E os clínicos, em geral, os próprios psiquiatras têm essa tendência a achar que o paciente não vai aderir, não vai querer fazer o hemograma, que é muito inconveniente, o próprio familiar, tudo. E também tem esses efeitos colaterais iniciais, então tem essa dificuldade, então há um medo, né? Uma questão de você simplesmente não. Nossa, vai dar tanto trabalho aqui, o paciente nem está tão sintomático, tudo que eu vou tentar outra estratégia. E isso acaba atrasando. A hora que você introduz a clozapina da forma correta, tipo, com dose titulada, que eu não falei, né? Que é aquela dose gradual, o benefício é muito maior do que o paciente não tomar, né? A gente sabe que a pessoa que não toma, que mantém os sintomas de refratário, mantém os sintomas, persistem com ele, não faz uso da clozapina e ele tem a indicação, ele vai ter muito mais problema no futuro, tanto social, qualidade de vida, sintomático, da saúde física dele, né?
Então, repetindo aqui que haviam feito a pergunta sobre como define a refratariedade, né? O paciente ele é considerado resistente ou refratário se ele teve falha com 2 antipsicóticos, né? E isso considerando que você se certificou que ele tomou por tempo adequado, que são 6 semanas, na dose adequada e que, obviamente, ele aderiu ao tratamento, né? Então, se você tem que ter essa certeza e tem que garantir. Ok, gente? Então, já são 11h58 aqui. Já deu 1 hora e 2 minutos ao vivo, porque a gente começou 5 minutos mais cedo. E eu vou encerrar. Ok? Tenham aí um bom dia, uma boa quinta-feira.